país que caminha para ser o quinto mais velho do mundo em 2030 e terá mais pessoas 60 mais que crianças nesse mesmo ano, nada mais natural que a gente começasse a ver pessoas idosas estrelando campanhas publicitárias, estampando outdoors, protagonizando novelas, filmes e, por que não, desfilando nas passarelas, não é? Pois isso não acontece na prática. De olho nessa representatividade na publicidade, especificamente, eu encontrei somente 2 grandes campanhas na mídia tradicional estreladas por pessoas idosas. Uma da Minâncora, de 2025, com uma centenária, que aliás foi linda, né? E a famosa campanha de Dia dos Namorados da Reserva de 2022, que era uma campanha dos Dia dos Namorados e utilizava um casal da vida real. No rastro de O Agente Secreto, marcas como Burger King, Caixa Econômica, Volkswagen, Uber, Heineken, e aí a lista pode ser até maior, esbanjaram, né, e se jogaram na simpatia da Tânia Maria, nossa vida larga que se recusa a ser velha, mas que a gente ama mesmo assim. Né, e fizeram suas campanhas de oportunidade. As campanhas de oportunidade, elas são de oportunidade e passam, ninguém mais fica sabendo delas. Passou o Oscar, a gente não ouve mais falar. Mas é preciso muito, muito, muito mais do que isso. Eu sou a Natália Dornelas, tenho 49 anos, meu sonho é ver as pessoas idosas ocupando todos os espaços da nossa sociedade. Para isso, eu conto aqui, né, com o auxílio dos militantes também luxuosos, meus amigos, Milton, Ideia e Milton. E eles vão me ajudar a falar desse tema noutras camadas, porque o meu olhar sempre vai, né, para a propaganda, para a moda, que é de onde eu venho por origem, né? Mas a gente precisa olhar para muitos outros lugares quando a gente fala de representatividade da pessoa idosa, né? Começando aqui pela Deia, pelas garotas, para você, amor, que está de olho na diversidade etária, né? No mercado de trabalho, como é que está a representatividade? A representatividade, infelizmente, está muito aquém do que precisa, né? Olá, eu sou a Andréa Tenuta, para quem não me conhece. Conta a sua idade. Eu tenho 43 anos, as pessoas ainda me criticam pelo fato de por que você fala tanto de 50 mais se você nem é 50 mais. As pessoas são muito autorreferentes, né? São, eu falo com sorte eu vou chegar lá. Exato. Mas todos os dias quase eu preciso falar isso, mas tudo bem. E a questão da representatividade é algo que deveria ser óbvio, mas não é, né? E o óbvio precisa ser dito e ter uma ação intencional para ter essa mudança. Então, essa representatividade em todos os ecossistemas não representam a realidade brasileira quando se fala em idade. Quiçá nos outros recortes aí identitários, essa é a grande verdade. E quando você fala de mercado publicitário, de campanha, isso volta para dentro das agências, para dentro das empresas, porque acho que é bacana falar de um conceito aqui que é o mercado prateado, que as pessoas geralmente confundem, né? Mercado prateado é o público consumidor 50, 60, enfim, sem limite de idade. Então é um público extremamente potente. Só que se marcas de produtos e serviços estão olhando para esse público consumidor, que é extremamente potente, porém com um time extremamente jovem, a conta não fecha. Não fecha por quê? Não sabe se comunicar, não sabe nem criar produtos e soluções. Enfim, e não é questão de quem é melhor e quem é pior. Um time intergeracional vai conseguir olhar e atender e se comunicar muito mais facilmente, muito mais fortemente para o público consumidor. Então, volta para a nossa tese, né, enquanto Mature. Tem que contratar pessoas de todas as idades para atender todas as empresas, todas as idades na ponta. Tem um dado que me chama a atenção, não sei se vocês sabem, que a pesquisa do Data 8, do Tsunami Prateado, 2019, 70% das agências de comunicação publicidade, 70%, nunca tinham recebido uma demanda de campanha voltada para o mercado prateado. 70%. 2019. Agora, né? Ontem. Pré-pandemia. E tem uma coisa, né, Deia, que muitas empresas ou muito mercado publicitário, quando vai olhar para o público 60 a mais, acha que é uma caixa homogênea, é tudo velho. É tudo igual. É tudo igual.
Então, e por isso é que a gente precisa das pessoas idosas ocupando esses espaços para falar, não, ei, eu sou diferente do meu vizinho, que é diferente do meu irmão, que é diferente do meu primo, né? Porque a gente vive uma sociedade que envelhecer bem é se parecer jovem. Sim. E daí, a hora que vai fazer uma campanha de um carro, vai lá, esse é um carro de jovem, né? Esse é um carro de tio. Mesmo carro de tio, nessa figura estereotipada, acabam vindo pessoas mais jovens, né? É muito interessante essa cultura jovem-cêntrica na comunicação, só que a hora que a gente fala de comunicação, volta para as cadeiras que estão por trás dessa construção do produto, da campanha e de todo esse ecossistema. A gente precisa, então, de velhos nas agências de publicidade. Aliás, eu vi um movimento. Tem um movimento. Que é fora, não sei se é fora do Brasil, é tanta coisa que a gente vê às vezes, não sei, vocês devem ter visto isso também, que é um movimento de trazer os publicitários de volta. Não sei se é Brasil. Tem um movimento, já tem um observatório de empresas da campanha de publicidade, que a própria Rita Almeida da UMAP lidera. Tem um movimento, sim, mas é um mercado muito jovem, né? Sim. Muito. Então é uma jornada, né? Não é tão simples. Milton, vamos lá, falar de representatividade no que tange mais ao seu trabalho aí, né? Falando de Estatuto da Pessoa Idosa, direitos fundamentais, saúde, moradia, transporte, dignidade. Como é que tá aí? Também. Neste segmento, que eu acho que a coisa deve ser ainda mais assustadora, né? Assim. Tem uma frase que dizem, né, e a importância da representatividade. Muitas vezes essa frase diz, representatividade importa. A gente ter pessoas representando, pessoas diversas. Então, quando a gente vai falar, seja de políticas públicas, do Estatuto da Pessoa Idosa, da saúde, da moradia, do emprego, do lazer, de todos os locais, o que a gente quer é que todas as pessoas com a sua diversidade, e aí falando de sexo, de cor da pele, de orientação sexual, identidade de gênero, de classe social, que todas as pessoas possam ocupar. Então, de novo, a gente volta que a importância de ter representatividade, isso também vai fazer com que pessoas jovens, então uma pessoa de 10, 15, 20 anos, enxergue, olha, tem um velho de 60 anos, de 70 anos lá na praça, ou no conselho da pessoa idosa, ou no conselho, ou no clube, eu quero chegar lá. Então, também esse movimento que a gente luta contra o etarismo, ele passa pela representatividade, de ter todas as representações da diversidade humana. É o famoso teste do pescoço, né, Milton? Eu brinco. Como é que é o teste do pescoço? Olha para um lado, olha para o outro e vê se você enxerga todas as idades, todas as cores, todos Adorei o teste do pescoço. Isso é muito falado, a gente traz muito no mundo corporativo, isso em treinamentos. Fazer o famoso teste do pescoço, tem coisa mais simples que essa? Olha ao seu redor, né? Não precisa de nenhuma metodologia milenar. É olhar ao seu redor e ver se você tem pessoas diferentes integrando aí os diferentes espaços que você ocupa. A tendência é que a gente... Mais, né? Exato, mas hoje a tendência é que tem pouca diversidade de forma geral. Porque acaba sendo um pouco inerente do ser humano se conectar com pessoas parecidas. Né? Sim. Ainda mais em tempos atuais, né? Exato. E vivendo numa cidade... Com tanta desigualdade. Né? Que não permite, por exemplo, que uma pessoa idosa circule por todos os espaços, né? Exato. Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade de locomoção. Eu não consigo pegar um ônibus em São Paulo, porque o degrau é altíssimo. Eu tenho 49 anos, gente. Eu não consigo pegar ônibus em São Paulo. Então, imaginem, né, a coisa escalando e as pessoas... Não necessariamente uma pessoa idosa vai ter dificuldade de locomoção, mas a tendência é que passem a ter, né, uma locomoção diferente de um menino jovem, né, doutor Milton? Exato. E mais uma coisa, quando a gente coloca pessoas idosas e pessoas diversas lá para pensar na política pública, lá no mercado publicitário, daí alguém vai falar, gente, mas ninguém nunca parou para pensar que o ônibus é alto, né? Então... Altíssimo, gente, é desesperador. Um dia eu estava esperando um Uber muito demorado e aí uma senhora falou para mim assim, minha filha, pega um ônibus. E ela subiu e eu falei, gente, eu na verdade não quis me submeter a não conseguir. E aí eu vi que era alto demais pra mim e falei, ai, não, depois eu vou. Ela deve ter me achado uma chata, mas ela conseguiu e eu não, né? Mas então... isso é a base para se falar de diversidade. Ter diferentes pessoas com diferentes vivências, com diferentes características e atributos é que vai fazer com que tenham experiências para todos os tipos de pessoas, né? Exato. E por isso que representa... E mais ainda, então, pensar nas soluções para todas as pessoas, a gente precisa de diversidade, e isso é potente,
Foi o que Muito. você falou também, até do mercado. É um mercado potentíssimo de pessoas 50 a mais que estão aí consumindo e querem ter soluções para elas poderem Querem comprar. ter soluções e se sentir representados também nas Exato. comunicações. Desculpa te cortar. Não, e mais uma coisa nisso, a representatividade é tão importante para a gente entender os modelos. Que modelo eu quero seguir? Então, de novo, pensar num envelhecimento saudável é pensar das pessoas, que imagens a gente tem de pessoas idosas, né? Para a gente poder envelhecer todo mundo com qualidade. E entender que o envelhecimento é plural, É, né? exatamente. Pra gente conseguir, aos poucos, quebrando os famosos estereótipos da idade. É. Nossa, é muito. Esse episódio eu acho que daria, assim, quase que mais uns 3 capítulos, porque eu fui olhar aqui, é muita coisa que a gente poderia discutir. Porque quando a gente fala de representatividade no Brasil, né, que é o nosso terreno, a gente automaticamente vai esbarrar no idadismo, né? Porque, enfim, as coisas estão completamente relacionadas. Se não fosse isso, a gente estaria discutindo outras coisas. E aí, quando a gente vem pro itarismo, idadismo, ageísmo, velhofobia, gerascofobia, que eu vi que também existe, mas aí eu acho que já é uma outra departamento. Eu acho que a gente pode dar uma contextualizada. A Déia sempre gosta de falar do idadismo. Eu acho que a gente não entrou nele ainda dessa forma. Especificando que ele pode ser para cima e para baixo, né? Que as pessoas tendem a achar que é sempre um preconceito contra a pessoa idosa. No caso do velhofobia, tudo bem, é sempre contra a pessoa idosa. Mas essas outras palavras não, né? Exato, porque conceitualmente é o preconceito etário, né? Eu acho que a área de atuação do Milton é a mais clássica de se ter etarismo com pessoas mais jovens. Ele é muito novo para ser médico, muito novo para, né? Sim. Então, geralmente a área da saúde, não só médico, mas toda a área da saúde tende a se valorizar mais as pessoas mais velhas, né? Mas isso, e daí quando eu gosto de reforçar isso porque é um viés gigante das pessoas entenderem que o etarismo e idadismo é relacionado às pessoas mais velhas. Mas a tendência é que socialmente, no mundo corporativo, no mundo profissional, enfim, acabe acontecendo com as pessoas conforme envelheçam, né? Isso é muito natural. Mas é muito importante lembrar, porque quase todos os dias eu vejo alguma matéria, algum conteúdo na internet falando do etarismo associando as pessoas mais velhas. É impressionante, impressionante. E aí eu queria falar com o Milton, né? Milton está na área da saúde e na área da saúde a gente vê idadismo com profissionais que atendem pessoa idosa. Sim. Né? Você teve? Tive, tenho até hoje. E às vezes mais sutil, o cabelo branco tem ajudado cada vez mais. Milton, Mas desde... e assim, sendo geriatra, é interessante que algumas pessoas chegam pra mim e falam: nossa, não sabia que existia geriatra tão novo. Eu falo: olha... É por tempo de carreira, né, no caso? Eu só vou virar geriatra aos 50? Não, né? Mas, e muitas vezes, algumas pessoas me vendo, como jovem, não tão experiente, eu às vezes até pensava na vestimenta. Então hoje, aos 39 anos, eu tô até mais livre para usar as roupas que eu quero. Nada como a maturidade. Né? Mas aos 30, eu falava: não, eu Tem que preciso colocar uma gravata, né? um social, eu tenho que usar jaleco. Pra jaleco. tentar um respeito. Hoje eu nem uso mais jaleco, gente. Eu odeio usar jaleco porque eu me sinto com muito calor. Mas e tô mais livre para inovar nas cores, inovar, às vezes até ter uma experiência legal, que eu tava muito preocupado uma vez que eu descolori o cabelo. Platinei o cabelo. Nevou. Adoro, nevou. E daí eu tava preocupado, falando: o que meus pacientes vão achar? E daí a primeira vez, daí tem uma paciente que é super legal, uma mulher dos seus 73 anos, já estamos juntos há uns 4, 5 anos, e ela foi no meu consultório, eu tava de cabelo loiro, e daí ela sabia que meu cabelo não é loiro, tava platinado, ela no final da consulta falou: olha, gostei de ver seu cabelo, porque eu percebi que você tem vida fora daqui. Eu achei incrível, de novo, porque daí talvez a gente se conecta de outras formas. Se ela quisesse um médico mais formal, não seria comigo. Então sim, ela talvez ela não voltasse nunca mais. Nunca mais. Mas eu, hoje em dia, me sinto mais livre para inovar, para usar o que eu quiser, para fazer o que eu quiser com o meu corpo, sem medo do que vão me julgar. Sim. E isso é maturidade. Isso é maravilhoso. Coisas que só a janela de vida traz, né? Não, maravilhoso, porque quando a gente é mais, né? Quanto mais novo, mais nova, a gente tende a se preocupar muito com o que a outra pessoa pensa, né? A gente meio, enfim,
depende do perfil de cada pessoa. Mas a tendência é que a gente vai envelhecendo e vai falando o quê? Com certeza, gente. É o tal do botãozinho do foda-se que a gente já falou, que a Miriam Goldenberg repete aí semanalmente, né? Quando ela tem oportunidade. Que vem só com maturidade. Imagina se você, jovem, já soubesse que você não precisa se importar tanto. Não Exato. Não é muito Né? poderoso? Aliás, tem que se importar na juventude, né? Eu acho que eles têm que olhar para algumas coisas assim, porque senão vira bagunça. Não, tem alguns Eu tô- cuidados sociais. Ou eu tô muito careta. Tá muito Não, vamos lá. Eu acho vamos que tá lá. muito careta, mas tudo bem. Não, o que eu queria falar também, no caso do Milton, é com relação aos profissionais de saúde que são idadistas com relação aos pacientes. Como tem. Sim, Como tem. Eu levei meu pai né, quando meu pai era vivo. Dá o bracinho. Quando meu pai estava, né, sem diagnóstico muito assertivo sobre a doença dele, lá em 2017. E a médica, meu pai estava com plenas faculdades mentais, né? Não tinha uma demência, não estava demenciando. E a médica neurologista conversava comigo. Ela ignorava aquele senhor que estava ali do lado, né? E eu acho que isso... eu imagino que um geriatra que escolheu essa carreira jamais vai incorrer num erro desses. Mas como as faculdades de geriatria, né, de especialização, são poucas, né? A gente tem essa defasagem de profissionais. Eu acho que isso ocorre com muita frequência, de você você ir com seu pai idoso, ou você, pessoa idosa, se dirigir a um médico e ele te ignorar, ou dizer que atribuir tudo à velhice, como se a velhice fosse sinônimo de doença, né? E quer saber uma coisa, Nath? Até se a pessoa tem Alzheimer, a estrela lá é aquela pessoa. Então, o que eu faço? Eu sei que quando a pessoa tem Alzheimer, ela tem o problema de memória, às vezes a crítica não está muito boa, mas ela é o paciente. Então, ela foi lá no meu consultório, eu começo a perguntar, e aí, seu João, dona Maria, como é que você tá? Me fala um pouquinho, tá sentindo alguma coisa? Daí, quando eu quiser outras informações mais fidedignas, eu peço autorização. Sua filha Natália está aqui do seu lado. Posso perguntar para ela alguma questão que talvez o senhor possa ter esquecido de me falar? Esse detalhe faz toda a diferença. Respeito, né, pela pessoa que está ali, né? Porque mesmo a pessoa com Alzheimer ou algum outro problema de saúde, ela vai sair de lá satisfeita, porque você viu ela, você ouviu ela, perguntou a permissão do outro falar, ou não, né? Então, isso a gente vê. E essa falta de respeito de muitos profissionais que invisibilizam, não enxergam, não ouvem e não dão esse protagonismo para a pessoa idosa. Mas é interessante porque... É representatividade também, né? Isso. Isso que eu acho que é importante a gente dizer, porque eu, como estou aqui no lado da imagem, eu estou falando de propaganda e tal, mas está no dia a dia a representatividade, né? Nas sutilezas. E no fim do dia, tudo isso que a gente está discutindo acaba, eu resumiria numa questão: tem dinheiro parado na mesa. Porque a hora que uma pessoa da área da saúde não trata de forma etarista alguém, perde-se um paciente. A hora que uma marca não olha para esse consumidor, perde-se grana. No fim do dia, está perdendo dinheiro com o etarismo. É um custo super invisível que as empresas, os espaços não fazem a conta, porque ainda é difícil mensurar, mas que no fim do dia é por conta de atitudes etaristas. E que isso é muito ainda... Qual a palavra? Ainda é difícil tangibilizar isso, né? Por falta de repertório, por falta de processo, por falta de conhecimento falta mesmo. Falta de cultura gerontológica, né? Cultura de conhecimento. Exato, Sim. Exato. Tem isso que você falou, Deia. Para a área LGBT, a gente já tem esse dado. Agora eu preciso ir atrás, mas tem o dado do custo da LGBTfobia no Brasil. Que é isso que você falou. É isso. Você quer ser... Não temos isso no envelhecimento, né? A gente vai chegar lá. Eu acho que a gente tem que trabalhar para isso. Para saber fazer uma pesquisa para mostrar, olha, vocês estão perdendo quantos bilhões, se a gente não for falar em outras cifras, de dinheiro parado, porque é um mercado que está aí, potente, querendo ser representado. Não, olha que interessante, por motivos óbvios eu não vou falar o nome da marca, mas uma marca muito conhecida, em que uma amigona minha representa essa marca. E eu falei, poxa, vocês não fazem comunicação para as pessoas de todas as idades. Eu não foquei só nas pessoas mais velhas, por um viés meu, mas para ver onde chegava essa conversa. Não, sabe o que é? Nosso foco é trabalhar com a autoestima da mulher.
Conta mais. Não tô entendendo. Oi? E justamente por isso é que você deveria trabalhar com todas as idades, e não só com uma faixa de idade. Sim. Então, olha só que interessante, o que acontece na prática? Esse grupo é um grupo não tem diversidade etária Uhum. e que trabalha a comunicação 100% para o perfil do público que está trabalhando por trás dessa marca. Entende o que eu quero dizer? Então, Sim. assim, não, porque a mulher jovem sofre muito mais com a autoestima do que a mulher mais velha. Oi? Oi? Você tá tirando esse dado da onde, né? Acho que esses dados são da sua cabeça. Do TikTok, né? Então, olha que absurdo. Eu tô falando de uma marca gigantesca, super conhecida, de Míope, né? Minimamente. uma ela não miopia. tem E daí é isso. Olha a grana que deixa de se ganhar Exato. com uma atitude como essa. E tem uma geriatra que ela é muito boa e ela fala bastante de cuidados paliativos. Eu vou citar ela, que é a Ana Cláudia Arantes. E ela tem uma frase muito boa que talvez diga um pouco do etarismo e pode falar dessa cegueira que muitas marcas e muitas agências de publicidade têm. O exemplo dela é em relação à morte, mas eu vou falar em relação à velhice. A gente tem uma relação muito ingênua com a velhice, achando que se a gente fechar os olhos para a velhice não tá olhando pra gente. Ela não vai ver a gente. Vamos esconder aqui, né? Deixa eu não olhar, não vou falar. É aquela figurinha do macaquinho, sabe? Não olho, não falo e não ouço sobre velhice, então eu tô protegido da velhice. Mas não, a velhice tá aí. E se tudo der certo, a gente vai chegar lá. Então, acho que a gente tem que romper com esse silêncio e trazendo representatividade, porque senão a gente só está nesse silêncio e repercutindo essa visão ingênua de que se a gente não olhar para a velhice, ela não vai olhar para a gente. A gente é muito naif, né? Vamos combinar? Eu vou esconder dela aqui, porque ela vai passar e não vai me ver. E eu fiquei pensando, a gente contextualizando a questão do idadismo, né? Eu relendo esse livro, gente, que não é a dica do episódio, mas eu tenho as bíblias do momento. A minha bíblia do momento é essa aqui. Acho só para conhecimento mesmo com relação ao idadismo, etarismo, né? A palavra é do fim dos anos 60, né? Tô falando mais para quem está lá do outro lado e que não estuda o envelhecimento como a gente. E ela ocorre nos Estados Unidos, em Washington. O Dr. Robert Butler estava colaborando com a implantação de eu imagino que seja uma ILPI, né? Uma instituição para idosos. E ele começou a perceber que a população local estava extremamente incomodada que a imagem da velhice aparecesse nas vizinhanças. Eles não queriam se deparar com pessoas decrépitas. As palavras eram as piores possíveis. Gente. E foi aí, eu não conhecia a origem, descobri aqui nesse livro e depois fui olhar mais. E é isso, né, foi criado em 69, embora haja há muito mais tempo que isso, mas nomeada em 69, e passa exatamente pela representatividade, pela imagem que os americanos têm do envelhecimento, que eu acho que é muito próximo da nossa. Né? Talvez o europeu já veja de uma forma diferente, o asiático bem outra, mas a gente vai muito, segue muito o que vem ali de cima, né, do norte, e, enfim, 69 aí que é cravado esse termo que a gente tenta combater por aqui. Déia, existe uma estética da produtividade que vai excluir? Você acha que tem, assim, uma figura da performance e que o velho não cabe nela, o experiente não cabe nela? Isso está mudando, né, Nath? Num ritmo mais lento do que a gente precisa enquanto sociedade, mas eu vejo uma mudança. Eu acho que pequenas mudanças que não são tão pequenas, como, por exemplo, a questão do cabelo, do se parar de tingir o cabelo, por exemplo. Isso há muito pouco tempo atrás não era tão comum como hoje. Sim. Hoje, Sim, né? hoje tá muito Você sai na rua, permitido. você vê muito mais pessoas com cabelo branco e tá tudo bem. Apesar de ainda não ser a grande maioria e ainda ser uma questão. Mas eu tô dando esse exemplo, mas tem N outros que eu acho que os conceitos em relação ao envelhecimento, ele tem se mudado. Eu falo que em passos lentos, porque ainda vem a geração mais nova aprendendo, continuando com aquela construção social do que é uma pessoa velha, né? Mas eu sou uma pessoa otimista, vocês sabem disso. Eu sou aquela pessoa que olha o copo mais cheio. Também. Então, eu vejo pequenas mudanças, mas que são grandiosas para a nossa sociedade, que é tão jovem-cêntrica, em fazer essa pessoa mais velha se encaixar. E acho que
algumas coisas são mais imediatas, como o cabelo da mulher, que eu acho que esse é mais um clássico aqui, né? Sim. O cabelo, eu acho que ele é o primeiro sinal, né? Pra gente identificar a idade de uma pessoa. E o que eu vejo trabalhando aqui com produtos, como a camiseta Grisalha Musa, né, Milton? É que meninas, que eu falo menina porque é muito mais nova que eu, mas mulheres de 39, 30 e poucos já estão grisalhando, né? Porque isso é muito pessoal, né? A idade em que o cabelo começa a branquear depende muito da pessoa, da vida que ela leva, mas já tem meninas aí grisalhando e com orgulho prateado, né? Que é muito gostoso de ver. E isso da representatividade é tão legal, talvez ver esse copo meio cheio, de, por exemplo, ver na mídia em alguns exemplos, então, seja de fora, Jane Fonda, aqui dentro, Fernandona, outros atores, atrizes que estão saindo falando. Glória Pires foi muito importante na pandemia, quando ela, né, porque ela é uma velha jovem, digamos, se é que, ai, fui péssima agora. Mas enfim, ela tem 62 anos. Não, mas é porque ela tem 62 anos. Uma coisa é você esperar o cabelo grisalho da Fernanda, que tem 95, 6? 90 a mais, né? Não, 95 ou 6. Eu tenho certeza, porque por causa do lançamento do filme, eu li um material, acho que é 6. Que ela já chegou aos 6. É aniversário dela e é uma forma, o filme Velhos Bandidos é uma forma do filho homenageá-la, alguma coisa nesse sentido. Mas a Glória, que era em tese, estava vivendo na época, ela estava vivendo uma gatona, gostosona, pegadora na novela, e de repente, na vida real, ela aparece com o cabelo grisalho. Né? Então, uma grisalha não pode ser gostosona, pegadona e pegar todo mundo? E aí ela foi muito... Exatamente, por isso foi muito poderoso, né? Eu acho que ela, graças a Deus, diferente de outras atrizes que falam muita besteira sobre a velhice, envelhecer, velhice, ela é super brilhante nas colocações. Obrigada, Glória Pires, né? Fica o convite, se você estiver ouvindo a gente, para vir um dia aqui na Vida Larga. Glória, vem cá, Glória, sua linda. Ô Milton, eu queria falar um pouquinho da representatividade e o reflexo disso na saúde, né? Na saúde mental, emocional. Isso impacta o fato da pessoa não se ver, né, na sociedade, não se ver representado, isso em algum momento pode impactar ali. Isso compara muito com um dos nossos episódios passados que a gente falou da solidão. Então, a representatividade, eu me senti representado lá, eu me senti conversa com o pertencimento, que conversa com a solidão, né? Então, falar... Sim, tá tudo muito... né? Porque a gente está aprofundando em temas que são... quer dizer, mergulhando em temas que são muito profundos. E, no fim das contas, lá de baixo, eles estão todos muito conectados e agarrados no idadismo, né? Exato. Tipo assim. Talvez lá um pilar bem fundamental, o idadismo, mas junto, claro, várias questões individuais e coletivas, mas que aqui a falta de representatividade impactando na saúde mental, mais depressão, suicídio, uma questão importante para a gente falar na velhice também, de muitas pessoas idosas. Os números são muito altos? Os números são altos. E maiores do que, infelizmente, a gente imagina, né? De pessoas que usam álcool, que estão demais nas bets, por exemplo. As bets. Então, tem muita coisa que a gente precisa falar e trazer a representatividade para criar esses espaços de inclusão, de pertencimento, de comunidades, de clubes. Tanta coisa para a gente juntar e que as pessoas idosas possam se sentir bem representadas ou incluídas, né? Ou junto, que vai ser tão importante para a saúde física e mental. Até falando isso, eu lembrei de um dado que eu vim procurar. Nessa pesquisa da UMAP, de alguns anos atrás, da agência, eles levantaram que 65% das pessoas acima dos 50 anos não se sentem representadas em campanhas de publicidade. E o que é fato, né? Óbvio, esse né? número poderia até ser maior, porque, no fundo... Eu, mulher de 49, já não tô representada. É. Você imagina se você escala isso, né? Só que daí foi interessante que outro dia eu fui fazer um exercício... Fui em uma loja de shopping de um cliente nosso da Maturi, que eles queriam atender pessoas 50 a mais. A campanha, com pessoas grisalhas, lindas, maravilhosas. Tinha essa campanha, então. Tinha. Foi pontual, mas tinha. Só que o time era um time bem jovem assim, na faixa dos 20, com alargador, com piercing, com tatuagem. E não tô falando que isso é um problema, mas o time era 100% esse perfil, né? E daí eu fui mostrar para a pessoa responsável pela marca que as pessoas
grisalhas, 50 a mais, 60, 70, sem limite de idade, passam, olham o produto, tateiam entrar na loja, mas não entram. Pela impressão que elas têm da equipe, do time, você acha que o time... Não se sentem representadas. Não é nem questão de má impressão. Mas o time, elas não se reconhecem. Não se reconhece. E isso entra até num lugar inconsciente. Não é que a pessoa fala assim, não vou entrar porque tem um alargador. Exato. Chega num lugar inconsciente de... Queria ver, mas sei lá... Se você parar e perguntar, a pessoa talvez nem saiba verbalizar o que sentiu. É uma coisa inconsciente mesmo. Inconsciente. Mas aí é isso. Daí eu volto para a questão de olha quanto dinheiro parado na mesa tá tudo conectado. Você precisa saber minimamente se comunicar e atrair essas pessoas, se você quer. A Rita tem uma fala que são seres... Não são seres necessitantes, né? A pessoa 60 mais, ela é um ser desejante. Né? E muitas vezes não encontra o que consumir. Exato. Justamente por isso, né? E que é um dado também da saúde que você falou, daí me fez lembrar. Então, também a representatividade vai falar na saúde em dois aspectos. Sala de espera. Então, sala de espera de hospital, de clínica, de UBS. Se essa sala de espera também não for convidativa, e aqui eu estou falando de todas as diversidades, pessoas que não se enquadram naquele padrão, né, hegemônico, talvez branco, hétero, cis, essas pessoas não vão se sentir à vontade. Nossa, outro dado interessante quando eu falo de prevenção de HIV com pessoas idosas, eu vejo as campanhas que, por exemplo, muitos governos faziam sobre prevenção de HIV. São campanhas, 99,9% das vezes, que vão conversar com jovens. E a campanha de falar, use camisinha com o jovem no carnaval, não conversa com a pessoa idosa que vai ter sexo depois do baile, ou vai ter sexo depois do jogo de carta. Então, de novo, a gente precisa de pessoas idosas lá no time de marketing do Ministério da Saúde ou de outras pessoas que vão pensar para fazer uma campanha de prevenção de HIV que vai falar com uma pessoa idosa. Nossa, mesmo. Para todo mundo. E é isso, a gente não para pra pensar... Não tinha pensado nisso, Milton. A gente não para pra pensar nos ambientes onde a gente não circula, onde a gente não vive aquela realidade. Então é necessário ter todos os tipos de pessoas. Nós vamos ter que espalhar nossos velhos, e nós como velhos também, que seremos em breve... por aí, né, gente? Tem que infiltrar na sociedade inteira para ver se a gente consegue manifestar. E se não tiver um exercício... Então, talvez uma coisa aqui, pegando o que a Deia falou. Teste do pescoço, olhar para os lados. Amei teste do pescoço. Se não tiver um convite, por que não tem? Então, vamos fazer essa transição para melhorar essa equipe. E, ao mesmo tempo, nesse período, vamos ouvir os mais velhos, né? Porque para fazer essa campanha, vamos imaginar, continua um time só de pessoas jovens, vamos ouvir o que os mais velhos têm a dizer, se essa campanha, esse filme, essa peça publicitária que você fez dialoga com essa população, porque muitas vezes a resposta vai ser não. Exato. Sim. Quantos times estão produzindo produto para a pessoa mais velha e que não tem ninguém no time fazendo por trás? Muitos. Verdade. Muitos. Vocês lembram dessa campanha? Não sei, porque não sei se vocês vão ter essa memória. Qualquer coisa a gente até coloca no Instagram pro pessoal, né? Gente, temos um Instagram super bacana. Sigam, compartilhem. Né? Manda para os Vida Largas de vocês. Compartilhem. E essa campanha da reserva que eu citei, de 2022, né, convidou um casal de pessoas idosas. Maravilhosa a campanha. Uma carioca, aliás, com quem eu converso até hoje. Ela me manda, de tempos em tempos, ela me manda, Natália, continua, ela está com 80 agora. Natália, continuo trabalhando. Outro dia ela me mandou um link, eu não entendi. Aí ela falou, não, é só para você ver que eu estou trabalhando. Maravilhosa. Fiz uma campanha essa semana. Maravilhosa. Ela é uma mulher de 80 anos que está aí. E essa campanha era uma campanha muito quente, né? De uma maneira que a gente não está acostumado a ver a pessoa idosa, né? Tem muita gente que até hoje acha que o pai e a mãe não beijam, que não fazem sexo, os pais idosos, né? Então, eu acho que a representatividade também vai esbarrar muito na sexualidade, de novo, né, Milton? Porque... velho não transa, velho não beija. Sem spoiler, porque esse é o tema de outro episódio. Mas é porque... assim, mas não é. Exatamente. Eu acho que... Eu tenho uma campanha que eu amo, de tempos em tempos eu solto na minha rede social, que é uma campanha da Gucci, clicada pelo Tom Ford, que na época era estilista da marca, e começou a enveredar ali pelo cinema, ele fez
chegou a fazer 2 filmes, dirigir 2 filmes, e tem um olhar fotográfico, não sei o que anda fazendo tão forte, mas o olhar fotográfico dele é maravilhoso. Chique. É, chique e ousado. Uhum. E ele faz essa campanha, que é um casal, e eles são bem idosos, assim. Ela deve ter 90, os dois devem ter uns 90 anos, mas ela tá de lingerie, com aquelas unhas estileto vermelhas. É pura sensualidade, mas eu nunca encontrei nada parecido. Às vezes eu entro, eu faço muita pesquisa imagética no Pinterest, e aliás, está acontecendo uma coisa muito engraçada comigo. Porque eu entro e procuro wrinkles, old face, tudo que é de envelhecimento, e procuro em inglês porque há Daí tá mais, Vai ter há mais uma- fartura de imagens. E aí o Pinterest está querendo me dizer que eu tenho que parar com isso. Está me apresentando ácido hialurônico, cremes para mim. Gente. Você tá brincando? Sério, ele começou a disparar agora para mim. Botox, ácido Porque eu só hialurônico. busco isso. Outro dia eu coloquei, tava procurando um bebê. Aí botei um bebê lá para o algoritmo ficar mais tranquilo. Mas o algoritmo é idadista, porque ele é composto por pessoas que Então estão eu fazendo busco campanha a beleza anti-aging, né? E eu busco a beleza do envelhecimento. Aliás, tem imagens lindas. Dá pra você ficar lá scrollando. É uma das coisas mais deliciosas de fazer pra mim, que é ficar procurando essa referência de imagens bonitas de envelhecimento e tal. E lá ele me oferecendo esses anti-aging aí, esses cremes, logo pra mim, né? Só que daí vai no mercado que tá conversando, também tá pensando no dinheiro, mas muitas vezes se apoiando na angústia das pessoas, né? Então, de novo, nada contra quem faz procedimento estético, fazer. Imagina, tá tudo Não bem. é isso, mas é saber se isso tá gerando mais sofrimento ou se isso tá trazendo bem-estar. Se estiver trazendo bem-estar, vamos seguir, mas eu acho que, refletir não, né? sobre... Mas até voltando a um ponto lá atrás, você falou, já tem marcas tirando no processo, até as palavras anti-aging dos seus produtos. Teve uma Isso vem época que avançando. falou-se que ia até ser proibido, porque na ainda verdade não. não se consegue barrar a passagem do tempo. É um processo inexorável, né? Assim, Mas já tem você marcas pode até tirando. atuar aqui no rosto, mas o resto do corpo vai estar envelhecendo, que exato. aliás é uma imagem muito engraçada, estranha, de você ver uma mulher que tem muitos procedimentos, mas o resto, né, o jeito de andar, às vezes, já é de uma pessoa idosa, só que a pele, o look, às vezes é de uma garotinha, né? Porque, Sim. assim, em algum lugar o corpo está envelhecendo. Em algum lugar dá pra se ver os traços maravilhosos do O envelhecimento. envelhecimento. E por isso que representatividade importa. Quanto mais mulheres, grisalhas, musas, quanto mais divas, quanto mais pessoas diversas estiverem por aí sendo vistas e respeitadas por todos, talvez até diminua um pouco a nossa necessidade ou nosso desejo por tanto procedimento estético. Sim. É normalizar a ideia do envelhecimento. Que eu gosto muito de postar isso. Eu procuro muita ruga, né? E coloco onde tem gente que só vê ruga, a gente vê história, a gente vê vida, a gente vê gargalhadas que foram dadas, né? Nossa, gente, daria pra gente mergulhar profundamente, mas já estamos ali, ó, num adiantado da hora. Vamos falar de personagem vida larga, né? Personagem vida larga. Personagem vida larga, a gente falou, vai ser Ari Fontoura? Ari Fontoura. Eu fiquei pensando no Ari, porque eu vi o Ari, por acompanhar muito rede social, e na época que ele fez essa super transformação para virar um youtuber, como diz o meu sobrinho quando era criança, o sonho dele era ser youtuber. Enfim, já até passou. Mas, né, de ele ser hoje um influenciador Hoje ele é dos influenciador. maiores do Brasil, né, com números de milhões, né? Você viu Ele há tem pouco? 7 milhões de seguidores no 7 Instagram. milhões. Foi através da visibilidade que a rede social deu a ele, que ele, inclusive, voltou a trabalhar mais na Dona Globo, que andou demitindo as pessoas que tinham muito tempo de estrada. Afinal de contas, eu acho que o salário devia ser proporcional, né? A Globo deu uma super cortada. Aí, nos últimos tempos, tem feito uns eventos no Retiro dos Artistas, fez uma campanha com os nonagenários, está tentando se redimir, né? Mas o Ari... O Ari é incrível, porque assim, ele começou essa transição já há uns bons anos. Sim, foi eu na acho pandemia, que então, não foi? pandemia, Foi. exatamente. E eu acompanhei, assim, eu via, né, os vídeos, as pessoas me mandavam muito ele no carnaval, ele, né? Maravilhoso. E ele realmente conseguiu colocar a cara dele em circulação. Então ele é dos velhos, eu acho que talvez um dos velhos mais conhecidos do Brasil, Sim. com notoriedade, né? Ele é o personagem desse episódio. Eu tive o prazer de conhecê-lo, ele teve no Maturi Fest
22 anos. E ele é essa pessoa. Ele é aquilo mesmo. Ele não é um personagem querendo tirar proveito. Não, ele é aquela pessoa. Ele é um vida larga. Ele é um vida Eu larga. imagino que ele seja divertido. Maravilhoso. Né? Maravilhoso. Deve Você não quer sair de perto. Se você Uma- me acredita lá. Eu ia né, agarrar ele, É. né? Eu tô querendo agarrar Drauzio, gente. Fica a dica, Drauzio. Drauzio! Ai, Drauzio. Tem uma cadeirinha aqui pra você, Drauzio. Nossa, Drauzio, seja nosso amigo. Ô, gente, e aí, né, já que a gente já avançou bastante aqui nessa pauta da representatividade, vamos falar um pouco de dicas, assim? Dicas culturais. Culturais, teatrais, sexuais. É. Aquelas bem louca. Ô, gente, Sexuais eu vou ter que bagunço. colocar o nosso Spotify pra 18+, se for, né? Nossa, é mesmo, tem classificação? Tem Então classificação. pode colocar. É. Porque eu vim pra colocar fogo nesse negócio. Adoro fogo no parquinho. Aguardem o próximo episódio, pessoal. Mas, ó, minha dica, eu não sei o que vocês acham desse filme. Eu fui pensando em várias ideias. Eu gosto muito de filme, de série. Eu lembro do Estagiário, do Robert De Niro. Ah, muito bom. Sim, Que eu que é um acho filme que é bom. sempre, eu acho que é É sempre um clássico. indicável, Não, né? ele é um clássico e totalmente indicável. Pra empregabilidade, Não, pra várias coisas, E quem né? viu tem que rever o tempo inteiro. Exato. Diz sobre empregabilidade, time intergeracional. Eu acho que aí eu A fiquei com potência medo de do entrar na tua velho. área, né? Não, imagina. Esse filme esse filme é meu, né, Débora? Esse filme é meu, só porque fala de O contratação. seu é o Léo Grande. Cada um tem seu filme aqui. Não, o Senhor Estagiário é maravilhoso e completou 10 anos no ano passado. Aham. E é tão atual, né? Sim, exatamente. Super, parece que é de semana passada, né? Muito, muito poderoso. Muito bom, maravilhoso. Totalmente É. acatada a sua dica. E você, Dedéia? A minha dica é de um documentário da Iris, da centenária que morreu em 2024. 102 que eu acho que ela morreu, Foi né? 102 anos em 2024, um ícone da moda, designer, né? Ela é de Nova York, se não me engano. Porque a gente aqui está discutindo de representatividade, eu acho que ela retrata bem a representatividade da velhice de uma velhice contemporânea. Sim. Que a Uma gente fala velhice tanto, desejável, né? É. Quantas mulheres não se inspiraram nos óculos pretos de É. Iris Apfel, né? Quantas E maravilhosa, personagens né? Maravilhosa. outras velhas, eu acompanho um perfil que chama Advanced Style. Age ou Style, mas é um americano que fotografa mulheres estilosas, muitas nova-iorquinas e velhas, né? E a Iris, obviamente, era ícone dele. E quantas outras vieram com esse estilo, com muito acessório, aquele óculos preto, que virou uma identidade registrada dela. Virou uma marca pessoal. Tá no né? Netflix esse, né? Eu Ou não? acho, Eu acho que não. É? Acho que não. Tá em outros streaming. Tá. Eu não lembro agora de cabeça, mas não tá no Netflix, Tá. não. Entendi. Pois é, eu fiquei pensando em várias coisas. Eu acho que eu já indiquei O Último Azul. Não. Não, mas vale a pena. Vale a pena. Porque O Último Azul, gente, eu acho que ele é um filme assim, eu já vi 5 vezes, não é mentira. E verei outras tantas desses filmes que eu compro, pago, sei lá, R$29,90, porque ele é meu mesmo quando ele sai do streaming. Que são filmes que eu acho que a gente vai ter que, igual o Estagiário. Né? Ali tem muitas questões que a gente pode trabalhar, né? Os estereótipos do envelhecimento. Mas a Teresa, que é a personagem principal, que é essa mulher que se recusa a seguir a cartilha ali do país que quer levá-la para uma colônia de pessoas a partir de 75 anos, né? Ela se recusa não porque ela não quer envelhecer, mas é porque ela ainda quer fazer um tanto de coisas. Ela continua desejando muitas coisas, né? Sim. E através de uma análise desse filme, eu cheguei numa outra análise sobre o cinema brasileiro, que a gente falando de cinema brasileiro hoje, né? Que as pessoas estão olhando para nós, o mundo está olhando, os números da Netflix para o número de pessoas que estão assistindo o Agente Secreto no Globo, né? Fora daqui, em filmes que não da língua estrangeira, parece que está entre os 10, enfim. Que legal. É bem poderoso isso.
E o cinema brasileiro, ele é pródigo em trazer personagens velhas. É. Então, se a gente tem uma sociedade absolutamente preconceituosa, jovem-cêntrica, o cinema, de tempos em tempos, nos traz uma Teresa. Sim. O cinema nos trouxe Central do Brasil, Maravilhosa. eu esqueci o nome dela, toda vez eu me esqueço, mas Fernandona tá lá, né, gente? Fernandona. Sim. Então, e se a gente for olhar, né, Agente Secreto nos trouxe Tânia, Exato. né? Então, o cinema, talvez por ser uma produção mais demorada que a novela, né, que não é tão imediato, ele de tempos em tempos ele entrega um pouco de representatividade, porque eu queria pouco. terminar o episódio com uma coisa boa. É o otimismo que... É otimismo. É meio que isso. Muito boas dicas. Não é? Sempre Então, que a gente dá as dicas, eu quero rever todas. É, sabia? eu vou anotar também pra assistir de novo. o Último Azul tá aí na Netflix, vale a pena ver. Eles estão lançando na Europa agora, lançando em Londres. E, A enfim. fotografia é incrível, é Maravilhoso. maravilhoso. E também conversa com o nosso tema da sexualidade. Assista o outro episódio. Gente, olha, então a gente vai chegando ao fim, mas reforçando que a gente tá no YouTube, a gente tá em todos os agregadores de podcast, né? Não só no Spotify a partir de agora, estaremos em outras plataformas também, porque nem todo mundo é Spotifyliano. É isso. Estamos no Instagram. No E Instagram. Como é que é o mandem nosso endereço no Instagram? Vida underline Eu acho larga. É Vida só um underline. underline? E daí mandem dicas, se gostaram, se não gostaram, sugestões de temas, compartilhem, queremos conversar com vocês. Queremos saber se vocês estão gostando. Exato. Critiquem, conversem com a gente. Pode brigar com a gente um pouquinho também. A Brigar gente- com... né? Mas tem uns comentários legais. O Spotify dá pra deixar um comentário, no YouTube dá pra deixar comentário, que a gente vai vendo esses feedbacks de vocês. Muito bom. É isso, Vida Eba! Largas. Beijo. Tchau. Valeu. Beijo. Até a próxima quinta-feira, não, até daqui a 2 quintas-feiras, Exato. né? Lembrando isso também, que estamos aí toda quinta-feira, pula uma e a próxima. Beijo, Valeu. beijo. Beijão.